Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Cumprimentar todos os presentes na casa. Seu Mário, que sempre se faz presente. Seu Mário e Dona Tere, cumprimentando vocês, cumprimento os demais. Eu queria pontuar aqui alguns pedidos e hoje eu vi que o... É diretor, né? O coordenador do gabinete do prefeito. Eu não me recordo o nome do senhor. Amarildo, seu Amarildo. É bom ver que alguém do gabinete do prefeito está aqui e que leve essas demandas para o prefeito, porque no último ano o que a gente mais pediu é que alguém ouça esses 11 vereadores. Principalmente os 7 que não são da base. Como diz o meu presidente, se eu ouvir 20% do que esses caras aqui falam, Barra Velha vai decolar. É um pedido, semana passada eu trouxe aqui aquela questão, a gente comentou sobre a questão daquele projeto que não tem projeto, aquela obra do Medeiros lá, que sinceramente para mim é uma vergonha aquilo ali. E por coincidência, São Pedro decidiu fazer a gente lembrar de como é que funciona. O que acontece? Veio chuva essa semana e adivinha onde alagou? O local onde aquela obra vai passar e futuramente estima-se, ouve-se que vai ser feita, embora eu ache pouco provável que aconteça, porque no ritmo que o barco está andando, o barco não chega no outro lado do rio não. Mas enfim, o que eu quero pontuar é que ali na região do Medeiros, na região do Rio Novo, Rio do Peixe, tem muita questão de alagamento. E está tendo uma situação em alguns pontos ali que as crianças têm que caminhar 4 quilômetros de pé com água, e eu tenho as imagens dessa semana, e o ônibus não vai até lá. Seria um problema o ônibus ir até lá, e confesso que vou conversar com a secretária, pedir para que estenda aquela linha de ônibus naquela região ali, mas também lembrar, mais uma vez, a questão de projeto. Aquela obra não tem projeto, não tem uma drenagem adequada, e nessa região, no interior, ou a gente aproveita agora o crescimento, alarga as vias e faz uma drenagem de qualidade, ou a gente vai pagar esse preço lá na frente com uma obra que, não, ao invés de trazer benefício para a população, vai trazer prejuízo. E falando em obra, drenagem, alagamento, eu quero deixar registrado de tribuna que há indícios meteorológicos, os órgãos competentes já têm avisado que esse ano será um ano de cheias, de enchentes. El Ninho e todos os outros fenômenos naturais, e eu vou lembrar aqui, na tribuna, limpar os valos, talvez uma Longuerich, que já era para o município ter adquirido, não adquiriu ainda, não sei porquê, limpeza e drenagem, hidrojato, enfim, deixar aqui registrado e o pedido ao município que dê atenção a essas áreas. A Itajuba tem muita área de assoreamento, o interior temos também, o São Cristóvão nem se fala, lembrar o prefeito que ele ainda deve um dossiê que a gente conversou lá em Brasília, um dossiê sobre São Cristóvão, sobre a passagem de água debaixo da BR-101 no São Cristóvão, para que a gente possa fazer algo efetivo. Né, meu presidente, a gente teve na NTT, ano passado, eu, se eu não me engano, o Nelson, o Rui e o presidente, né? E pedimos para o prefeito, nós precisamos desse dossiê, que segundo o prefeito existe um dossiê com toda essa documentação, histórico de inundações na região do São Cristóvão, e a gente sabe que um dos problemas do São Cristóvão está aquela passagem de água que passa por debaixo da 101. Logicamente que não só aquelas travessas da Manuel Correia, aquela migração de água para a região do Figueirinha, Rio Itajuba, tudo influencia no São Cristóvão, porém a passagem de água é um pouco mais complicada, aquela da BR-101, e precisa desse bendito dossiê. A gente não teve acesso a essa documentação e, se eu não me engano, já vai fazer até aniversário de ano, né, presidente? Que o prefeito ainda não nos trouxe essa documentação. Essa Câmara é uma Câmara que ela briga pela cidade, ela apoia a prefeitura no que for necessário. Só que às vezes a gente precisa dessas situações, essa ajuda do município, e o município não nos dá essa ajuda. Então fica aqui mais uma vez, limpeza de valas, tomem providência porque é uma tragédia anunciada. Existe uma recomendação da Defesa Civil, já existe uma questão
meteorológica prevista para Santa Catarina, para nossa região, e nós tivemos uma pitadinha esse final de semana. A Itajuba está complicada, a gente já está tendo esse sinal. Depois não adianta botar uma galocha e um coletezinho laranja e dizer que vai fazer alguma coisa. Sempre assim, chega na época da chuva, bota uma galocha, um colete e aí bate foto e a gente vai fazer alguma coisa. Passou a chuva, ninguém faz nada. Repito, o seu Amarildo, que peça ao prefeito um pouco de atenção nessas situações. Agora eu vou mencionar mais uma vez isso daqui, ó. Esse prazo é chato e podem falar que eu sou chato, mas poxa, passei vergonha essa semana de novo, dona Teri. Eu ligo para o deputado e quem sabe, os vereadores sabem como é que a gente trata as questões de emendas parlamentares. Eu tinha aquela situação daquela caminhonete que está 2 meses parado lá e finalmente botaram para rodar, mas por uma falta ridícula de comunicação entre o município. Se o município não consegue se comunicar entre eles, nós estamos no brejo mesmo, e faz tempo. Aí agora parece que vão botar a rodar essa semana. Mas é ridículo nós termos um carro, alugarmos um carro a preço de 3 mil e poucos reais, tá? Quase 4 mil, tá? Quando a gente tem um carro disponível por intermédio de emenda parlamentar, que foi comprado sem critério, mas tá bom que compraram. O critério não foi bem visto e a palavra do prefeito não foi cumprida, ele não cumpre palavra, e ele sabe do que eu estou falando, mas beleza. Aí eu pego e ligo pro deputado e digo assim: ô deputado, tu vai mandar alguma coisinha para nós esse ano? Ele virou para mim e disse assim: não, por enquanto não, cara. Porque eu já mandei quase 1 milhão pro município e eu não tive nem uma fotinha para bater. Porque eu sei, Marli Hess está com o dinheiro na conta. As câmeras eu não sei onde foram parar até hoje, que é da mesma leva de emenda. A Manuel Correia, é Manuel Correia, né? Aquela do morro, né? Francisco P. Correia, isso, Caio. A Francisco P. Correia, que é uma vergonha, que está nojento aquilo lá, que além do alagamento, não tem drenagem, e tem o dinheiro para fazer a terceira fase, que é a fase do morro, que é a fase que mais dá problema, porque desce aquela sujeira, areia, barro e tudo mais, que vai parar na Manuel Correia. Só o que a prefeitura gastou de diesel ali na Manuel Correia, limpando e lavando, eu acho que já dava para botar uma meia dúzia de tubo na Francisco P. Correia. Então assim, o nosso município tem essa, e por coincidência eu vou até mencionar hoje, nosso município tem uma incapacidade de comprar as coisas. Antigamente o município não tinha dinheiro, hoje o município tem dinheiro e não anda. Prova viva é esse número aqui. E eu acho que, eu vou levantar, balançar, talvez alguém veja. Porque é uma vergonha um vereador ter que subir na tribuna e ter que estar lembrando toda semana. E eu vou dizer para o Daniel: o senhor poderia ser um prefeito apaga-incêndio. Já fiz essa analogia para o senhor. Manda alguém resolver essa porcaria aqui. Manda alguém resolver as emendas. Seu Amarildo, Rafa, designe alguém para resolver os problemas de emenda, que não é uma e não é duas. E o número é horrível do que o município perde com emenda parlamentar que fica parado. O município ficar parado, esse valor aqui, aí nós temos lá um caso dessa semana dos furtos dos fios lá na Itajuba, do campo, e se tivesse uma câmera lá, talvez desse para comprar com aquele dinheiro da emenda. Ah, não compraram. Manuel Correia, Francisco P. Correia, poderíamos minimizar o problema? Ah, não. Nem projeto acho que não tem ainda, ou se não viu um projeto de drenagem igual foi feito o outro, né? Então, seria esse o meu pedido: respeito com o dinheiro público. Eu tive uma situação, eu destinei uma emenda para o Corpo de Bombeiros de Barra Velha e eles mostraram o que é respeito com o dinheiro público. Tá? Em 2 meses, o que era para ser um veículo, eles transformaram em 2 veículos, mais 2 equipamentos, e ainda sobrou uma quirarinha, como diz o meu pai, para gastar com uma outra viatura. E fizeram, rapidinho, seu Mário. Porque tem respeito com o dinheiro público e vontade de fazer. O setor de compras do nosso município, o setor de planejamento, nunca teve tanta gente trabalhando e nunca foi tão atrasado. Então fica aqui, mais uma vez a minha cobrança, mais uma vez o meu pedido. E Daniel, acorda, parceiro. Acorda, porque já passou-se 1 ano e meio praticamente e passa rapidinho. Seriam essas as minhas palavras, que Deus nos abençoe.